o Cavaleiro do Espaço, a canção da vida. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, a canção da vida. Essa é uma história inédita no Brasil. Quem pensou que tinha acabado, que a série do Ron tinha acabado com o episódio O Adeus de Ron, né? Não foi bem assim, né? Aquela despedida de Ron da Terra. Ele encerra a Guerra dos Espectros e ele parte para voltar para o seu planeta natal, Galador. E aí então nós vamos ter uma sequência de histórias contando esse retorno do Ron para Galador, sendo que ele não sabia como encontrar o seu planeta, porque Galactus, né, havia alterado a posição de Galador, e havia removido Galador de sua galáxia, né, e da Galáxia Dourada, e mandado para algum outro lugar que o Ron não sabia onde estava. Na verdade, a Galador já tinha sido movido uma vez pelo super vilão Mentos, né, mas aí o Ron tinha conseguido encontrá-lo assim como os demais cavaleiros espaciais. Mas agora, né, as coordenadas de Galador eram totalmente desconhecidas para Ron. Então agora é a saga de retorno dele. É a parte que não foi publicada no Brasil. Essa saga de retorno não foi publicada, então são histórias aqui inéditas. E essa é uma fase, né, ilustrada pelo Steve Ditko. Steve Ditko, para o qual nós temos um vídeo especial que você pode assistir também neste canal. Essa história é de 1985. Nós vemos aqui na capa o Ron sendo atacado por uma criatura que, se você conhece, né, as histórias do Homem-Aranha, você vai achar que, nossa, parece o Escorpião. E que interessante, né? O Escorpião foi criado pelo Steve Ditko. Né? Então talvez seja coincidência. Talvez o Steve Ditko ele não tivesse muitas ideias assim nessa história aqui de ilustração. Resolveu reaproveitar um design anterior, né, do Escorpião para criar esse personagem aqui para essa história do Ron. No fundo nós vemos uma série de rostos de pessoas, todas elas carecas, homens e mulheres, que estão assim, parece que felizes, né? Enquanto o Ron está ali sendo atacado por uma criatura, né, que parece estar tendo prazer assim, em atacá-lo, né? Afinal de contas, né, que história que é essa, né? Eu vou já dar um spoiler, né? Acho que essa é uma das melhores histórias em relação a roteiro que o Bill Mantlo já produziu na sua carreira. Vamos lá. Conforme, né, eu falei aqui, né? Se você comparar o design desse personagem que está atacando o Ron na capa com o do Escorpião, personagem criado pelo Steve Ditko em 1964, você vai ver que é muito parecido. É claro que a criatura que enfrenta o Ron ela é maior, né, mais musculosa, mas há várias semelhanças ali. Bem, a história começa com a Brandi Clark, né, o amor de Ron na Terra. Ela está ali contemplando o céu estrelado, né, pensando, né, no Ron que partiu. Né, o Ron partiu e deixou ali. Na verdade, assim, ele não queria que a Brandi vivesse com ele, sendo ele um ciborgue e ela uma humana. Ele achava que isso era errado, né, que ela merecia ter um companheiro humano como ela. E por isso que ele partiu deixando ela na Terra. E aí as instruções do Ron, né, ou o conselho dele, fosse que ela ficasse junto com o Rick Jones e com a Cindy, né, que os três, né, estavam com problemas. A Brandi havia perdido a sua família, os seus pais, o seu ex-noivo, o Rick estava com câncer, e a Cindy também perdeu os pais, era uma órfã. Então o conselho do Ron foi que os três ficassem juntos e se apoiassem, né, como uma família. E parece que o Rick ele está interessado mesmo em ficar junto com a Brandi, né? Parece que ele está nutrindo realmente sentimentos por ela, ele está pensando em levar a sério isso.
Bem, aí a história dá um salto, né? Nós vemos o Ron é, cruzando as estrelas, sem ainda um rumo definido. E aí vem o título da história, em inglês, Life Song, a canção da vida. E nós vamos entender por que tem esse título. Tá? O Ron, ele está pensando na Brand, assim como a Brand está pensando no Ron, o Ron está pensando na Brand. De certa forma, assim, ele está dividido. Ele, ao mesmo tempo em que ele não acha que ele deveria ficar com ela, né? Ao mesmo tempo ele queria estar com ela, né? Ele queria amá-la, mas ele queria amá-la como um homem, né? Não como um ciborgue, como um ser metade máquina. E aí ele acaba passando por um planeta que chama a atenção dele. Chama a atenção por causa de um brilho que aparece de repente. É um planeta que tem uma superfície que parece a princípio sem vida. De repente esse brilho ele chama a atenção de Ron e ele resolve investigar. Ele desce até o planeta, e é um planeta que não tem vegetação, não tem insetos, não tem qualquer tipo de vestígio de vida animal. Parece que realmente não há vida. É um planeta morto. Ele não vê nada que parece análogo a um ser humano. Né? De repente, assim, do nada, as coisas começam a mudar. O clima ele se altera, começa a chover. E aí, imediatamente com a chuva, plantas começam a brotar da terra. E aí a vegetação que era inexistente surge. Uma coisa realmente estranha. E aí o Ron começa a ver aquele milagre acontecendo, aquela transformação. E uma montanha ali chama a atenção. É justamente a montanha de onde partiu aquele brilho que o Ron viu. E quando ele chega perto dessa montanha, né, ele começa a bater nas rochas, né, porque parece que ela esconde alguma coisa. E de repente, ao despedaçar algumas rochas, ele vê o que parece a forma de um rosto. Né? Aquele brilho, né, estava sendo emitido por dois olhos artificiais que estavam projetando aquela luz. É uma figura de um rosto, cuja boca é uma passagem, né? E o Ron penetra para investigar né, de onde que está saindo, de onde aqueles raios estão sendo emitidos, né? Quem construiu aquilo, por quê, né? O que é aquilo. E aí que ele encontra a criatura que nós vemos na capa, né? A criatura que ataca o Ron, a princípio. E aí o Ron o que faz? Né? Ele, o cara pacífico ali, não quer lutar, ele usa o seu tradutor para saber o que a criatura está falando. Né? E aí a criatura fala o seguinte, né? Que a tarefa dele é destruir qualquer um que busque perturbar os dorminhocos. Né? Então ele fala para ele partir a menos que ele deseje a morte. Ele revela-se então que ele é um guardião. Essa criatura é um guardião. O Ron, agora tendo traduzido, né, tanto seu idioma da criatura quanto vice-versa, né, ele começa a falar que ele não deseja machucar ninguém, ele só vê ali por curiosidade e ele pergunta quem são esses dorminhocos, né, que ele protege. E aí o guardião agora para então de atacar o Ron e fala, eles jazem lá, né? Ou eles jaziam, né? Porque eles foram chamados, né, pelo tempo do despertar. E aí uma passagem se abre e o Ron começa a ouvir um murmúrio de uma canção distante. E aí, assim, daquela passagem aberta, o Ron consegue ver um longo túnel, né? Do qual se aproxima uma multidão assim enorme, né? Muitas pessoas que vêm ali agora, todas elas brancas, carecas e cantando, homens, mulheres, alguns mais idosos, outros mais jovens, né? E eles vêm ali cantando uma canção de alegria. E aí o Ron fala, a canção deles não tem palavras. E aí a criatura fala, eles não precisa. É uma canção do coração. É uma canção de gratidão. Né? Uma canção de ação de graças. E o Ron vai acompanhando aquela multidão que passa, e eles passam assim ao lado do Ron,
e nem dão atenção a ele, não se preocupam com a presença dele ali, nem falam com ele. Eles estão saindo agora do interior, do que parece, né, que eles estão vindo da profundeza daquele planeta para o exterior. E eles ali fora, né, eles começam eles continuam cantando e eles parecem que estão comemorando aquele reavivamento do planeta. Né? Agora sim, o planeta está completamente diferente. Aquela paisagem que estava completamente isolada, morta, agora está cheia de vida. Né? Toda a vegetação novamente apareceu, né? Considerando que um dia havia vegetação. Então a criatura fala que aquela canção que eles estão cantando é a canção de um povo que está grato por estar vivo. E aí o Ron vê, nossa, mas né, a face do planeta se transformou, o deserto se tornou um paraíso. E aí a criatura fala, como foi um dia antes do tempo da morte? O Ron pergunta, o que foi o tempo da morte? E aí ele fala que houve uma mudança, né, nos sóis que iluminam aquele planeta. Né? E essa mudança acabou fazendo com que toda a vida, né, humanoide não pudesse mais sobreviver. Né? O planeta ficou devastado, sem plantas, sem animais. E aí ele pergunta, por que as pessoas então não partiram daqui, não foram, né, construíram naves e tentaram encontrar um outro destino, né, nas estrelas? E aí a criatura responde, talvez eles pudessem fazer isso, né, mas eles não acreditaram que eles teriam destino em outro planeta, porque eles amavam o seu mundo, eles pensavam que se eles abandonassem, né, isso seria uma coisa horrível, né, então eles não abandonaram, né, que a alma deles estava ligada ao planeta. Mas ele falou, mas o planeta não estava morrendo? Né? Aí ele falou, não, morrendo não, apenas dormindo, né, dormindo. E aí ele fala que o planeta ele tem um ciclo, né, em que ele fica ali morto, congelado, adormecido, e isso dura 1 milênio. Mas aí, quando esse milênio ele termina, o planeta novamente ele recebe, né, uma quantidade adequada de raios, né, dos seus sóis, e aí a vida ela pode crescer novamente, o gelo começa a derreter, as chuvas vêm, voltam a cair sobre aquele planeta, e a vegetação se recupera. Né? E aí, por um breve momento, né, então o mundo está vivo novamente. E aí, durante esse momento, a população do planeta, que estava dormindo, estava em animação suspensa, eles saem para se banhar com essa luz do sol e para agradecer por esse momento de vida. Né? E isso dura muito pouco. Né? O Ron vê que, assim, em pouco tempo, as plantas começam a murchar, e aí quando as pessoas veem aquilo acontecer, a canção para, e eles voltam, né? eles retornam para o interior do planeta, eles começam a descer os túneis. Né? E aí a criatura fala que eles vão novamente dormir, né? Ele vai vigiá-los, né? Como ele tem feito. É assim que o guardião ele volta para o interior, depois que a multidão retornou para o interior ali. As rochas começam novamente a cobrir aquela construção, né? na forma de um rosto, e vedá-la completamente. E aí o Ron termina assim essa história, né, refletindo, né, ele pensando assim, nossa, né, essas pessoas elas têm somente um breve momento assim a cada 1000 anos para contemplar a vida e elas usam esse momento para agradecer. Então essa assim, é uma história bastante diferente das histórias do Ron, né, não é uma história de luta, né, não é nem de terror como, né, as histórias com os espectros costumavam ser, também não é uma história de embate, né, de personagens super-heróicos, né, é uma história reflexiva, né, e que fala muito sobre isso, né, sobre você agradecer pelo pouco que você tem. Né. Então talvez esse realmente seja um dos melhores roteiros do Bill Mantlo, né, na fase dele com o Steve Ditko, e
né, seria bom que essa qualidade tivesse continuado até o final da saga, né? Se continuasse assim, tava ótimo, né? Infelizmente a gente vai ver que não foi bem assim. Mas você vai descobrir isso nos próximos episódios.